Em junho de 2013, quando começou aquela onda de manifestações por todo o país, desencadeada pelo movimento do passe livre nos transportes, um grupo de manifestantes surpreendeu e assustou. Eram os adeptos do Black Bloc, jovens mascarados que quebravam portas de bancos, fachadas de lojas, paradas de ônibus e enfrentavam a polícia. Aquele tipo de manifestação chamou a atenção de uma socióloga e de 2 jornalistas que resolveram entender melhor aquela tática. O resultado da pesquisa está no livro que está sendo lançado agora, Mascarados, a verdadeira história dos adeptos da tática Black Bloc. E para conversar com a gente sobre o livro, está aqui no estúdio um dos autores, o jornalista William Novaes. Olá, William, Olá, boa noite. Boa noite. O que você descobriu, você e a socióloga e o outro jornalista descobriram sobre os Black Blocs? Quem são eles? Quem é esse grupo? Então, existia esse mistério, né? Existia um enigma que a imprensa não desvendava. Ocorreram as manifestações em junho de 2013 até junho de 2014 nós fomos para a rua. Para quê? Para dar voz a eles, para saber quem eram e quem são, né? São jovens normalmente de 16 a 24 anos, moradores da periferia de São Paulo, negros, pobres, gays, mulheres, anarquistas que usaram a tática Black Bloc para chamar a atenção das grandes manifestações. Então a tática deles normalmente é quebrar, por que eles fazem esse ataque, né, contra os patrimônios? Qual é a mensagem que eles querem passar com esse ataque aos patrimônios? Perfeito. Segundo eles, numa grande manifestação, quando não existe a violência estética, que como eles denominam, o ataque a um banco, é um ataque ao capitalismo, é uma coisa muito maior do que uma violência sem um recado. Segundo eles, é uma violência estética. Com a depredação, o que causa? Traz a imprensa para cobrir essa manifestação. Se não existe esse ataque, essa grande manifestação que era a favor do passe livre se transformaria numa nota de rodapé de jornal ou uma nota coberta em TV. E com a exposição da violência, atraía todos os holofotes como eles conseguiram, né? Você acha que eles são politizados, então? Eles são politizados, mas é bem interessante. Com o nosso papel de jornalista, muitos amigos vinculados ao PSDB acreditavam que os Black Blocs eram ligados ao PT. E todos os amigos do PT me chamavam de doido. Falavam, não, você está dando voz ao PSDB. E eles são anarquistas e apartidários. Eles têm uma politização, mas apartidária, completamente contra os dois lados. E os dois jornalistas e a socióloga ficavam numa linha de fogo. Não, você está dando recado para um lado, você está dando para o outro. Não tem absolutamente nada a ver. Não existe nenhum tipo de partido envolvido com eles. Tá, eles não têm partido, mas tem alguma ideologia, se há uma ideologia por trás desses atos? Então, a ideologia é essa, é uma ideologia anarquista que não surgiu no Brasil, esse movimento dos Black Bloc da tática, né? A tática surge na Alemanha nos anos 80, acontece, volta com tudo no final dos anos, nos anos 90 nos Estados Unidos, em Seattle, no grande protesto contra o capitalismo, e veio no Brasil agora com força em 2013 e 2014. A intenção do livro que vocês estão lançando é desmistificar, então, a questão do Black Blocs. É mostrar qual a mensagem que eles querem passar. Você acha que você conseguiu fazer isso? Vocês conseguiram fazer isso no programa do Jô? Não. O programa do Jô não conseguimos, que a gente não conseguiu, pelo menos a gente conseguiu contradizê-lo. Que ele queria, porque queria vincular Black Bloc com nazista. Se quiser, não existe a menor possibilidade disso acontecer, não tinha nada. E foi uma coisa um pouco desagradável a entrevista, mas que está repercutindo até hoje. A gente não conseguiu dizer nada o que a gente queria dizer, né? Sim. Inclusive o Jô, ele pregou que os Black Blocs usavam, ele viu que ele chegou a ver vários Black Blocs usando a jaqueta com a suástica nazista. Em um ano de manifestações, eu fui em mais de 30. Eu presenciei ataques, eu fiquei do lado de Black Blocs, entrevistei policiais e não em nenhum momento eu enxerguei essa tal jaqueta com um símbolo nazista. E vocês também entrevistaram os policiais, que muitas vezes o confronto é com a polícia, ou seja, essas manifestações também elas acabam tendo um confronto com a polícia. Nessa entrevista que vocês fizeram com uma autoridade policial, qual que é a versão dele? Como que eles estão tratando essa questão dos Black Blocs? Então, isso que foi uma grande entrevista pelo coronel que foi vítima dos Black Blocs. Ele foi vítima? Ele foi vítima, ele sofreu a agressão deles. E é uma entrevista muito reveladora que mostra o lado da PM. Por um lado, ele tenta entender os Black Blocs, mas por outro, que a gente não consegue entender como que a polícia não conseguiu desmistificar, desvendar quem são os Black Blocs, porque no total são 70 garotos.
garotos e garotas em São Paulo. O que eles chegaram, eles investigam, criam a problemática do confronto, que a maioria das vezes parte da polícia militar, que é completamente despreparada nas manifestações, uma violência absurda, com balas de borracha, bombas sem cabimento, assim, um número assim, absurdo, e no final eles querem entender, mas não conseguem. Fica uma resposta meio vazia, a polícia. Fica aquela coisa vai e não vai. E não sabe muito, talvez, o que fazer. Não né? sabe o que fazer, porque no final das contas, o Black Bloc e o policial, quando o policial tira a farda e os Black Bloc tiram as máscaras, eles estão indo para o mesmo lugar, que é a periferia do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então era uma guerra entre o Estado, representado pelo policial militar, e os anarquistas, os protestantes, os Black Bloc. Mas no final eram as mesmas pessoas que convivem nos mesmos lugares, na periferia de São Paulo, sofrem com o transporte público, sofrem com a falta de investimento do Estado, sofrem com a segurança, e era esse é um grande enigma ainda, né? Por que isso aconteceu, né? Tá certo. William, obrigado pela presença aqui. Só lembrando que os outros autores do livro são o Bruno Paes Manso, que é jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, e a Esther Solano, que é socióloga e professora da Unifesp.